Então, João 4, 19 a 26. Bom dia para todos vocês, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos, né? Temos alguns visitantes, Deus abençoe vocês. Sinta-se à vontade. Então, João, capítulo 4, 19 ao 26. Vai dizer assim: disse a mulher, que no caso a mulher samaritana, vai responder: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para todos. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então esse é o nosso texto. Então nós vamos trabalhar um pouquinho aqui adoração como estilo de vida, adoração como estilo da nossa própria vida, uma extensão daquilo que nós somos, usando a partir desse texto aqui. Infelizmente as pessoas pensam hoje que adoração tem a ver com música. Quando você fala em adoração na igreja, as pessoas já ligam a quem? Para a música. E adoração é muito mais que a música. A adoração vai além da música. A música, ela pode expressar a adoração, mas a adoração não se resume à música. Então nós vamos entender aqui que a adoração é um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Estilo de vida é aquilo que você faz todos os dias. Você acorda, escova o dente, toma um café da manhã, faz algo, escuta uma música, conversa. Este é um estilo de vida. Para alguns, adoração é só o que acontece domingo. Não, então aquilo que acontece só domingo não é um estilo de vida, é algo corriqueiro, é algo transitório, é algo que você faz só em apenas circunstâncias. Se você volta para casa e você não tem mais nenhuma relação com Deus. Adoração então tem a ver com o quê? Um estilo de vida. A forma que eu trato as pessoas demonstra minha adoração. A forma que eu falo com a minha esposa, com meus filhos, demonstra adoração. A forma como eu expresso os meus sentimentos demonstra a minha adoração. E muitas vezes o problema está nisso, que nós não temos um estilo de vida que adora a Deus. Porque, como eu falei, muitas vezes a adoração fica presa ao quê? Ao domingo, ao templo. A gente sai daqui e continua tratando as pessoas bem mal, né? Continua fazendo aquilo que não deve fazer. Então a adoração tem que ser o quê? Um estilo de vida. Nós vamos caminhar um pouquinho aqui. Qual que é o objetivo da nossa lição hoje? Compreender que a nossa adoração está intimamente ligada ao nosso viver diário e não a ritos. Então a nossa adoração está ligada ao quê? Ao nosso viver diário e não a ritos. O que é rito? Rito pode ser muitas vezes uma celebração, uma missa, um culto, isso é rito. Mas a adoração bíblica, ela envolve a vida, ela envolve o dia a dia. A adoração bíblica leva em conta o que é que Deus quer em relação a isso. A adoração bíblica leva em conta o que é que Deus pensa disso. A adoração leva em conta o mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Essa é a adoração. Agora, se eu vivo durante a semana na perspectiva de que eu não preciso amar a Deus e eu posso tratar as pessoas do jeito que eu bem entendo, isso não é adoração, que é um estilo de vida. Você está vivendo só o quê? Rito. Você só está vivendo rito. E Deus não quer isso de nós. Deus quer vida. Então a nossa adoração é expressada como? Através das pequenas coisas, a nossa fidelidade a Deus, o nosso cumprimento das nossas obrigações, cumprir horários, respeitar o outro, ser fiel naquilo que eu tenho, ser fiel naquilo que é do outro,
ser fiel com a imagem do outro, né? Tiago fala que não podemos com a mesma boca louvar a Deus e com a mesma boca desprezar ou falar mal daqueles que é a imagem e semelhança de Deus. Não tem sentido isso. Então a adoração aqui, ela tem que ser a partir do viver diário, né? O aluno na escola, respeitar o professor, respeitar o colega. E de repente o aluno está aqui na igreja, cantando, pulando, chorando, e chega na escola, xinga todo mundo. Não, isso não é adoração. Você cumpriu um rito. Né? O adulto chega no trabalho, faz coisas de qualquer jeito, mente, engana, erra, joga na culpa do outro. Isso não é adoração. Você está fazendo o quê? Ritos. Então a adoração tem a ver com o nosso viver diário. Então esse é o objetivo da nossa lição. Vamos definir a adoração aqui. O conceito do que é adoração pode variar de povo para povo, de cultura para cultura e de igreja para igreja. Então você sabe que cada igreja tem uma definição para adoração, de igreja para igreja. Mas não se pode abandonar o sentido primitivo da palavra adorar, que é de se prostrar e de se beijar os pés. Então, o que quer dizer esse sentido? Que quando eu estou adorando a Deus, o meu coração é de alguém que está prostrando, reconhece que eu não sou nada e que Ele é tudo. Então, adoração tem a ver com isso, que eu reconheço que não sou nada e Deus é tudo. Ora, se Deus é tudo, eu preciso administrar minha vida, meu coração, a minha história, meu sentimento, de acordo com esse Deus. Então, a adoração aqui é um sentido de alguém que se prostra, né? que se abre mão de si mesmo. Então, na fé cristã, a adoração só é adoração quando alguém que abriu mão de si mesmo se concentra em Deus através de Jesus. E não de alguém que acha que é alguma coisa, que passa sobre cima dos outros, que acha que é melhor que todo mundo e chega diante de Deus como se Deus fosse obrigado a ouvi-lo. Adoração, então, no sentido primitivo, é de se prostrar. Então, o sentido primitivo da palavra tem a ver com se prostrar, beijar os pés, tem a ver com humilhação. Aqui vocês lembram da mulher que se prostrou perante os pés de Jesus, e o que ela começou a fazer? Beijou os pés de Jesus. Também vai derramar sobre os pés de Jesus lá um gueto, perfume. Essa é a adoração. Essa é a adoração. Se prostrar. Tá? Então esse seria o caminho. Se prostrar, beijar os pés, é um ato de humilhação. No sentido original aqui do hebraico e do grego, requer prostração, humildade, reconhecimento da superioridade da pessoa ou da divindade que está sendo adorada. Então aqui no sentido original, a adoração tem a ver com isso, de se prostrar, de se render, reconhecimento. Então a adoração na fé cristã, eu estou adorando a um Deus que é maior que eu. Então alguns caminhos que nós pegamos em nome da intimidade com Deus, na verdade rompe esse obstáculo, porque eu me coloco muitas vezes como se fosse igual a Deus, como se Deus fosse meu chapa, meu parceiro, meu amigão. Não é. Ele é Deus, sou criatura. Mesmo que a minha relação com Ele seja de filho, eu ainda me direciono para alguém que é infinitamente superior. Adoração na fé cristã tem que reconhecer a infinidade de Deus em ser superior a nós. Essa fé cristã que coloca Deus, muitas vezes, junto aqui, um como nós, perdeu o sentido. Porque mesmo Jesus vindo até nós, mesmo Jesus se tornando como de nós, Ele expressa a grandeza de Deus. Expressa a grandeza de Deus. E por isso que não dá para se relacionar com Deus sem temor, sem respeito, sem reverência, sem santidade. Não dá. Porque tem a ver com essa questão da adoração aqui. Requer consciência plena de que tudo que se tem não é seu, mas da pessoa que está sendo adorada. Então tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Então você começa a perceber que a adoração aqui passa também por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Ora, eu sou de Deus, mas a minha casa não. Eu sou de Deus, mas o meu carro não. Eu sou de Deus, mas o meu bolso não. Eu sou de Deus, mas não. Isso não é adoração. Não é adoração, porque adoração requer consciência, aprende que tudo que se tem não é seu, mas da pessoa que está sendo adorada, inclusive o outro. O outro a qual está convivendo com a gente, o marido, a esposa, o filho, não é nosso, pertence a Deus. Por isso nós temos que cuidar bem das pessoas, porque não é minha, não é propriedade minha, é de Deus, eu preciso cuidar.
eu preciso zelar por ela. Então a adoração me leva o quê? A ter responsabilidades de amor, de cuidado, de carinho com quem? Com o outro. Tudo que passa disso não é adoração. Eu sou um adorador de Deus, levanto as mãos na igreja, ora e chora, mas em casa eu desconsidero o outro, não é adoração, é rito. Porque a adoração passa pela consciência de que tudo que eu tenho não é meu, é de Deus. Que meu tempo não é meu, é de Deus. Que o meu dia não é meu, é de Deus. Que o meu corpo, né, a Bíblia vai trabalhar que isso no corpo, não é meu, é de Deus. E que o outro também não é meu, é de Deus. Está começando a entender o que é adoração como estilo de vida? Ela é muito mais do que um rito. Ela é a consciência de que um dia eu vou ter que prestar conta com Deus da forma que eu tratei o outro. De que um dia eu vou ter que prestar conta com Deus da forma que eu usei meu dinheiro. Da forma que eu investi meu dinheiro. Da forma que eu me relacionei. Então requer consciência. Em nossa relação com Deus, através de Jesus Cristo. Adoração é a maneira mais direta pela qual a igreja honra a Deus. Mas é essa adoração que envolve o dia a dia. Não é essa adoração do domingo, é a adoração do dia a dia. Então a adoração é a melhor maneira da igreja honrar a Deus. Mas que tipo de adoração? Amando as pessoas, cuidando das pessoas, sendo fiel com aquilo que Deus nos deu, sendo fiel com aquilo que não é nosso, mas é de Deus. Tem que ser nisso. E por isso nós temos trabalhado com vocês a consciência de que nós somos comunidade, e como comunidade nós temos deveres e direitos, igual uma casa. Tem uma casa, você tem deveres e direitos. E se ninguém assumir os deveres e só quiser o direito, daqui a pouco não vai ter direito para ninguém, porque não vai ter casa. Então tem que ter deveres. Então a adoração passa por esse caminho aqui, que é o melhor caminho para honrar a Deus. Vamos continuar lá. Então a adoração concentra-se em Deus, que vai ser através da exaltação do seu nome, caráter, dos propósitos dos seus feitos. Então a adoração ela é concentrada em Deus e tem a ver com a exaltação do nome de Deus, do caráter, dos propósitos dos seus feitos. Então a adoração está concentrada em Deus. E a outra coisa, feita através do quê? Orações, meditações na palavra, cânticos, declarações e outros atos que externam o pensamento, o sentimento e a vontade do homem relativamente a Deus. Então a adoração, ela pode ser externada através do quê? De orações, meditação na palavra, cânticos, declarações e outros atos que externam. Por isso que a música não é adoração, a música expressa adoração. Ela expressa adoração. Eu sei que isso é difícil para alguns trabalhar com esse conceito, porque a vida inteira você ouviu que vamos adorar a Deus, então vamos adorar a Deus, você imagina alguém pegando um violão. Não, biblicamente vamos adorar a Deus, vamos viver de acordo com o que Deus quer, vamos levar mais a sério a vida, vamos amar o outro, vamos cumprir com o nosso dever, vamos falar palavras de amor para o outro, vamos parar de ser chato e criticar todo mundo. Vamos parar de achar que somos o dono da verdade? Vamos parar de se intrometer na vida do outro? Vamos cuidar da nossa vida? Essa é adoração. Porque muita gente está cantando na igreja e está intrometendo na vida do outro. Não é adoração. Então adoração tem a ver com o quê? Feita com orações, meditações na palavra, cânticos, declarações e outros atos que externam o pensamento, o sentimento e a vontade do homem em relação a Deus. Agora aqui, então, o nosso texto, tá? Vamos voltar para o nosso texto. Para ser um verdadeiro adorador, é preciso se desvencilhar de alguns conceitos antigos. Ou seja, existem muitos pensamentos que nós carregamos que levam a gente a achar que adoração é isso. Nós vamos olhar aqui, quais são os conceitos? A mulher samaritana pensava assim. Qual que é o primeiro conceito que a mulher samaritana trabalha? Ela acha que precisa de um lugar específico. Então, para a mulher samaritana, adoração é igual ao quê? A um lugar específico. Adoração está ligado ao quê? A um prédio. Mas Jesus fala, não, adoração não é nem em Jerusalém e nem em Samaria. Adoração é o quê? É em espírito e em verdade. Adoração é na vida. Então, alguns acham que
adoração precisa de lugar específico. E por isso criou-se o termo, né? Vamos para a casa de Deus. Deus não tem casa, querido. No Novo Testamento, Deus não tem casa. Deus tem vidas. E alguns, por causa desse conceito, vamos para a casa de Deus. Eu vou para a casa de Deus. Deus tem a casa dele, eu vou para a minha casa. Na casa de Deus, na igreja, eu falo mansinho com a esposa, com o filho, com o marido. Estou na casa de Deus. Mas na minha casa, eu já falo grosso, eu já grito. Porque eu estou na minha casa. Na casa de Deus, né, eu sou correto, né, eu sou maleável. Mas na minha casa, não. Lembra que adoração é o quê? Consciência plena de que tudo que eu tenho não é meu, mas é de quem? De Deus. Então, essa casa é de Deus, mas a minha casa também é de quê? É de Deus. Então, se aqui na igreja eu não posso tratar minha esposa mal perante vocês, também não posso tratar em casa, porque a minha preocupação não é vocês. Minha preocupação deve ser quem? Deus. E a matemática de alguns é negativa porque tem que ter um lugar específico, e no lugar específico a gente tem reverência, a gente não faz algumas coisas, mas na minha casa a gente descamba. Então a adoração não precisa de lugar específico. Não é necessário um templo adornado de vitrais colorido, nem um órgão clássico para despertar em nós a adoração. A adoração não é despertada por coisas exteriores. A adoração é despertada por coisas interiores, a minha consciência em relação a Deus. Lembre-se que quando a igreja cristã surgiu com Jesus e depois com os apóstolos, a igreja não tinha templo. Os templos cristãos começaram a surgir a partir do 2º, 3º século. E você sabia que muitos dos cristãos às vezes adoravam a Deus em catacumbas, em cemitérios, porque eles não podiam adorar publicamente? Eles adoravam a Deus nas suas casas. Eles adoravam a Deus em qualquer lugar que desse para adorar a Deus. Porque a adoração acontece aonde? Na vida, no dia a dia, no meu trabalho, naquilo que eu faço, naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu deixo de fazer. Então a adoração passa por isso. Então por isso que a adoração não precisa de um lugar específico. Ela acontece na vida. Ela acontece em casa, no dia a dia. Porque temos então templos ou locais de reunião? Primeiro, nossos locais de reuniões servem como bandeira ou logotipo que anuncia a vizinhança que Cristo é adorado naquele lugar ou nesse lugar. A igreja diz para isso, o templo aqui existe para isso, para dizer para as pessoas que Jesus é adorado aqui. Mas vamos supor que daqui um dia eles pedem para nós esse templo e a gente fica sem ter um lugar para adorar. A igreja acabou? Se a igreja acabar porque o templo fecha, nunca foi igreja, porque a igreja ela vai além do templo. Ela vai além do templo. Se isso aqui um dia a IBV Nova falar, pessoal, nós não vamos investir mais em vocês, não vai ter mais, ninguém vai pagar aluguel de vocês. A igreja fechou. Não fechou, nunca foi aberto, porque se nós somos uma igreja só porque temos um espaço, isso não é igreja. Igreja é só esse templo aqui, esse lugar de reunião, ela serve para anunciar para as pessoas que Jesus é adorado aqui. Mas a igreja tem que ir além disso aqui, tem que estar na vida. Por isso que na pandemia muitas congregações fechou porque nunca foram igreja, porque dependia disso aqui. Se a nossa relação como irmãos está circunscrita a esse lugar, infelizmente nós não somos irmãos de verdade. Nós só somos conhecidos de culto, de templo. A oração vai além disso. Outra coisa, jamais devem proclamar ou deixar transparecer que a ideia de que Deus reside ali. Jamais. Deus não reside em templo feito por mãos humanas. Se você ler 2 Crônicas 7, você vai ver que Salomão, depois de construir o templo de Jerusalém, ele vai falar o seguinte: eu construí para o Senhor esse templo, mas o Senhor é maior que esse templo. Não existe lugar no mundo que caiba ao Senhor, porque o Senhor não habita em templos feitos por mão de homens. Por que é que Deus pediu no Antigo Testamento o templo? Para que o povo tivesse uma referência de consciência de Deus. Mas no Novo Testamento não há templo. Só existe espaço onde a igreja se reúne para adorar. Então, nesse aspecto, quem é a igreja? Somos nós. Não é o templo. Não é a denominação. Somos nós. Tudo que vai além disso é religiosidade, é rito.
Então, primeiro aspecto, qual que é? Nós não precisamos de um lugar específico para adorar a Deus. Precisamos do quê? De um coração de vida e dedicação a Deus. Tem que passar por isso. Porque tem muita gente frequentando vários tipos de cultos que não resolve a vida, que não resolve a família, que não resolve o coração. Inclusive a mulher samaritana. Depois vocês veem a história da mulher samaritana, no João 4, vocês vão ver que ela já estava o quê? Jesus fala, bem que você dissesse, você está com um sexto casamento, mas o marido nem é teu. Então a mulher samaritana tinha uma adoração que não resolvia o coração. Estava no sexto casamento, não entendia de amor, não entendia de relacionamento, de valorizar as pessoas, de manter relacionamento. Então isso não é adoração. Só que para ela a adoração era ir para o templo. E por isso ela pergunta para Jesus, Jesus, é Samaria, porque Samaria tinha um templo, é Samaria ou Jerusalém? Jesus fala, nem Samaria nem Jerusalém, é na vida. É na vida. Então essa é a primeira coisa. Lembrando que a habitação de Deus no Novo Testamento, adoração e serviço estão intimamente ligados e não precisam de um lugar determinado específico. Adoração é aquilo que eu faço na vida. A igreja é o templo de Deus. A igreja agora é que as pessoas, nós somos o templo de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós valorizamos mais as paredes do que a pessoa. Chega uma criança, suja a parede, você vai lá e desestimula totalmente a criança, porque você acha que a parede é mais importante. Não é. A parede não forma igreja. Igreja pode construir parede, mas paredes não formam pessoas. E é tão verdade isso que, infelizmente, nós estamos num lugar que era uma outra igreja, uma outra denominação. Porque paredes, construções não formam pessoa. Pessoas conseguem construir. Então, valorizar mais as pessoas. Então, nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui Paulo fala que a igreja é quem? Nós. Eu e você. E aqui tem uma coisa importante. Você não é a igreja sozinho. A igreja somos nós. Estou decepcionado com a igreja, com a instituição, né? Tudo bem, mas você precisa de pessoas. Tem que viver com pessoas. E a nossa igreja aqui não é perfeita, né? Você que está chegando não é perfeito. Então, os porões, só Deus sabe o que tem nos porões. Mas são pessoas igual a você. Porque nós precisamos um do outro. A igreja não é um lugar físico, como templos, catedrais, galpões ou salões, e sim pessoas. Tá? Então, é pessoas. Onde está a casa de Deus? Não é um lugar fixo, um salão ou templo, somos nós, unidos em Cristo e habitados pelo Espírito Santo. Então quem é a igreja somos nós. Eu e você. Eu e você. Somos a igreja. É a nossa unidade, a nossa irmandade que é a igreja. O templo é só parede. Só parede. As pessoas são a igreja de Deus. Então se a igreja fechar aqui, nós podemos continuar sendo igreja, porque a nossa relação não está no templo. Está onde? Em Jesus e por sermos habitados pelo Espírito Santo. Agora, tudo que vai além disso, ou menos que isso, é só religião. É só rito vazio. E não é isso que Jesus quer de nós. Então, outro aspecto agora. Então, o primeiro aspecto é o que as pessoas custam se desapegar da ideia de que a adoração está vinculada ao quê? A um espaço físico, a um templo, a uma sinagoga, a uma igreja. As pessoas demoram a entender que não é isso. E demoram a entender que nós nos reunimos aqui como uma questão de convergência, conveniência, para que juntos possamos, juntos como igreja, com o coração, com a mesma fé, demonstrarmos essa adoração a Deus, nos fortalecermos, nos ajudarmos aqui e depois irmos para a vida para continuar isso. Então, estar na igreja sempre é um sentido de estarmos nos reorganizando, nos animando, nos influenciando, nos ajudando. Tranquilo até aqui o item 1? Então, a adoração não está preso ao quê? A um lugar físico.
Porque Deus não habita em espaço físico, Deus habita pessoas. Deus habita pessoas. O segundo, as pessoas custam se desapegar do quê? Do cerimonial, da ideia de que seja necessário um tempo para adorar, das reuniões. Demora a entender que a igreja é o templo, a igreja aqui, pessoas, tá? É o templo, e que esse templo é o santuário de Deus vivo. Então as pessoas estão presas ao cerimonial, a rituais, reuniões. Nós nos reunimos para termos uma celebração comunitária. Mas Jesus fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Ali eu estou. Então, e outra coisa, deve-se abandonar o conceito de que a adoração está ligada a estruturas funcionais. O que são estruturas funcionais? Então aqui, as pessoas acham que a adoração está ligada à estrutura, conjuntos musicais, grupos, ou coral, ou líder de louvor, imaginando que, tendo bons grupos na igreja, se tem o quê? Boa adoração. E esquecem que podemos adorar a Deus sem o quê? Música. Estamos vivendo a era da música, a idolatria da igreja em relação ao louvor. Mas podemos adorar a Deus sem música. Então nós podemos, tudo isso aqui facilita na adoração, mas isso aqui acontece sem isso. Tranquilamente. Estou imaginando que tendo bons grupos na igreja, você tem o que? Boa adoração. Bons grupos é sinônimo do que? De boa música, de boa arte, mas nem sempre sinônimo de boa adoração. Então nem sempre bons grupos, bons músicos é sinônimo do que? De boa adoração. E por isso que muitas vezes tem um comentário, nossa, hoje a adoração estava demais, né? Quando alguém fala que a adoração está demais é porque o Ministério do Louvor acertou, não errou. Mas isso não é adoração. A adoração vai além disso. Eu sei que os músicos podem estar se remoendo por dentro, mas é isso. É isso. A adoração vai além disso. Porque o músico que está aqui cantando, adorando a Deus, se não tiver vida lá fora, não tem efeito aqui dentro. Não tem. Então vai lá. Então a adoração não está ligada a isso. Tudo isso aqui é importante para a igreja. É muito gostoso, como Deus tem abençoado os nossos louvores com o ministério de música. Mas a adoração vai mais. Nós tivemos uma experiência aqui, domingo retrasado, e não funcionava o instrumento. Nós cantamos, né, o ministério cantou, porque a adoração é isso. Agora, se o ministério achasse que a adoração tem a ver com aqui, então não tem o baixo, não tem o violão, não vamos cantar. Porque está faltando, não. Vamos cantar porque... tem ou não tem, nós vamos cantar com violão, sem violão, com bateria, sem bateria, porque Deus é digno, nós vamos cantar, porque a adoração vai além do instrumento. Então, esquecemos que podemos adorar o quê? Sem música. Por exemplo, Jó. Se você ler lá Jó, capítulo 2, vai dizer que depois que Jó ouviu as notícias, o que o texto vai dizer? Que ele se prostrou e adorou. E alguém pode pensar, então Jó pegou um violão e começou a cantar lá? Não. Jó lhe falou, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Consciência de que tudo que tem é de Deus, mesmo sem música. Até porque naquele momento, se alguém fosse tocar um louvor para Jó, essa música doeria aos ouvidos. E quem sofre sabe que a música muitas vezes dói aos ouvidos. Então por isso que a adoração não é música. A música, ela pode expressar a adoração, mas não é. Ela expressa. Segundo, as pessoas imaginam que a adoração é um bloco dentro do culto, das reuniões. Está determinado quanto tempo de louvor, quantos hinos e a sequência deles no culto. Chegamos aos cultos e nos preparamos mentalmente para certo tempo em pé, que é o tempo da adoração. Então as pessoas acham que a adoração é um bloco no culto. Então, e alguns até falam de forma equivocada, vamos adorar a Deus? Mas espera aí, tudo que nós fizemos até chegar ao louvor não foi adoração? Nossa oração, cumprimentar o outro, ficar feliz porque o outro veio, sentir a falta de quem não veio, tudo isso é adoração. Olhar nos olhos e falar que bom que você veio,
olhar nos olhos e saber que somos irmãos. Que bom que você veio, isso é adoração. Então algumas pessoas ficam o quê? Esperando que chegue o momento de adorar. Então esse momento de adorar para alguns é a música. Mas biblicamente não tem isso. Aliás, se vocês lerem o Novo Testamento, vocês não terão nenhum tipo de orientação sobre o culto. O culto não tem orientação. Porque a preocupação do Novo Testamento não é o culto, é a vida. No Novo Testamento não diz se é com violão, sem violão, não diz nada disso, mas diz que é com amor, é com humildade, é com respeito, é reconhecendo a importância do outro, é, como falamos na semana passada, entendendo que o outro é importante. Tranquilo até aqui, queridos? Adoração? Então, alguns vão ter que mexer no conceito de adoração. E eu preciso repetir para você. Como pastor dessa igreja, eu tenho que falar algumas verdades duras para vocês. Música não é adoração. Música expressa a nossa adoração. Adoração é o que nós fazemos na vida, no dia a dia. Música expressa o que nós somos e o que Deus é para nós. Mas se Deus não for manifestado através de nossos atos quem Ele é para nós, não adianta cantar, esberrar e gritar na igreja, porque não vai demonstrar quem Deus é. Então a adoração não é um bloco no culto. E só voltando ali, esquecemos que podemos adorar sem música. Tranquilo? Então, primeiro conceito: adoração não está ligado a um prédio. Adoração não está ligado a uma estrutura funcional na igreja, a um grupo musical, a líder. Adoração não está ligado à música. Adoração está ligado à minha consciência de que tudo que eu tenho e que eu sou é de Deus. E que tudo que eu faço é para Deus. E que agora eu vou expressar isso através da música, através do louvor, através da dança, através do teatro. Através daquilo que Deus me colocar nas mãos. Tranquilo? Nós vamos avançar aqui. Terceiro conceito. Criou-se o conceito errôneo de que a adoração é um tempo de preparação do ambiente para a pregação da palavra de Deus. Então, para alguns, a música na igreja, que agora é um outro equívoco, que perde também o sentido e o valor do espaço da arte na igreja que expressa a adoração. Alguns acham que a adoração é um ambiente para você preparar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, que também está equivocado. Plantando na mente das pessoas a ideia de que a pregação da palavra de Deus é precedida de uma atmosfera especial. Tem que ter uma atmosfera para pregar a palavra de Deus. Mas não é isso que acontece em Atos 3. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja no dia de Pentecostes, e as pessoas vão lá, acham que os apóstolos estão bêbados, e perguntam para eles o que está acontecendo. E Pedro vai pregar, ele não fala para Tomé ou para outro, pega lá o violãozinho, chama o ministério do louvor e vamos cantar primeiro, para depois eu pregar. Ele vai lá e prega, porque a palavra de Deus não precisa de atmosfera especial. Tranquilo? Então perceba que muitas coisas que a igreja segue hoje são tradições de homens e não tem nada a ver com a revelação bíblica. Então não precisa. Por outro lado, agora, qual que é o problema? Desvalorizando o poder da palavra e a importância do louvor e da adoração expressada pela música. Então esse conceito aqui é errado porque ele tira o poder da palavra, mas ele também desvaloriza o poder e a importância da adoração expressada pela música. Porque a adoração expressada pela música também é importante. Tenho falado com o Ministério do Louvor da igreja. A música na igreja, com pessoas santificadas, compromissadas com Deus, ela pode e é usada por Deus para curar, para restaurar, para libertar, para que pessoas conheçam Jesus. Então não pode manter esse conceito aqui. Então o louvor expressado pela música é importante. Essas afirmações que fiz para vocês não é para tirar o ministério do louvor, é para que realmente nós tenhamos as coisas em cada seu lugar, que a adoração vai além do que nós fazemos aqui. A adoração é vida. Mas que existe sim a adoração, a importância do louvor e da adoração expressada pela música. Então, na minha concepção,
A música, o louvor, ela expressa adoração. Ela expressa adoração. Mas ela, sem uma vida com Deus, não é adoração. Sem um respeito com o próximo, não é adoração. Sem amor para com a esposa, não é adoração. Sem amor para com os filhos, não é adoração. É só música. É só uma boa música, agradável. Tranquilo? Isso tem que mexer com a gente. Se não mexer com a gente vai ficar vivendo uma fé cristã desvirtuada da vida. E daí as pessoas vão passar aqui, o pastor é que ele é pastor, está pregando, mas esse cara tem uma vida pior que a minha. É irmão do louvor? Pois é, mas o cara é complicado, não paga as contas, não cumpre o que fala. Na tua igreja? É. Então vocês percebem isso? É o que a mulher samaritana estava fazendo. Não adianta um bloco de louvor e adoração nos cultos quando durante a semana as pessoas não adoram a Deus. Louvor e adoração são vida. São vida. Então não adianta um bloco e adoração nos cultos quando durante a semana as pessoas não adoram a Deus. Porque louvor e adoração são vida e se manifestam na vida. A forma que eu respondo ao outro demonstra se eu estou adorando a Deus ou não. A forma com que eu lido com meus defeitos, problemas, tristezas e dores, decepções, os conflitos da alma, o conflito com o outro, revela a minha adoração não. Porque caminhar com Deus não é estar livre de conflitos, tristezas e dores, e também, muitas vezes, de entrar em confronto com o outro. Tem a ver com a forma que eu lido com isso. Se eu vou entrar em confronto com o outro e pareço um satanás, não tem nada a ver com Deus. Não é. Eu tinha um tio meu, né? Tem inclusive ele fala, né? Não está na igreja, mas ele falava, eu sou crente, mas meu braço não é. E ele descia o braço mesmo. Verdade. E um dia ele brigou com a namorada, ele pegou uma faca e foi na igreja atrás da namorada com a faca. E era do louvor. Eu sou crente, mas meu braço não é. Eu estou sendo crente. Porque não existe crente, meio crente. Então a adoração tem a ver com a vida. Tem a ver com a vida. Então não adianta um bloco de louvor no culto quando não há vida. E aqui não é perfeição, querido. Não é viver regrado. É a consciência de que eu preciso melhorar. Porque eu vou pisar na bola com você, eu vou. Mas o que eu tenho que fazer? Me perdoa. Falei, não devia ter falado, errei, vou melhorar. Não estou no processo de melhorar. Não consegui cumprir com compromisso, por isso, eu estou te dando uma satisfação. Aconteceu isso, me perdoe. Não vou conseguir pagar você esse mês, podemos renegociar. Assumi um compromisso com você, mas não vou poder manter o compromisso, por isso eu estou desfazendo o compromisso. Então não é viver perfeito, mas é assumir responsabilidades. Essa é adoração. Então a adoração é na vida. E as pessoas entram aqui e falam, ele não é perfeito, mas ele tem compromisso, ele fez isso, eu já tive problema com ele resolveu. É diferente. É diferente. A adoração está firmada ditada por duas premissas em espírito e em verdade. Então, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que é adoração em espírito e em verdade? Jesus não fala aqui de culto, Jesus não fala aqui de música, ele fala do que? Em essência, em espírito e em verdade. Então aqui algumas coisas. O que Jesus queria dizer com isso? Alguns caminhos. Alguns adoram a Deus sem espírito e sem verdade. O que geralmente acontece com a maioria, de religiões do mundo, em que o sincretismo e a fé se misturam tanto. Então a religião que não leva em conta o outro, que não respeita o outro, que não tem espírito e não tem verdade, não é adoração. A adoração acontece em espírito e em verdade, em essência. Outros adoram a Deus mais em espírito do que em verdade, pois adoram a Deus mais em emoções do que em informação. Então a pessoa se deixa levar pelas emoções, mas não tem informação.
Outro caminho. O perigo disso, obviamente, reside no fato de que tenderemos a formar opiniões com base em sensações e nem sempre com base na realidade. Então, para alguns, adoração é sentir o arrepio no culto, sentir isso, só que sai do culto para falar e fazer as mesmas coisas. Então, é um culto só na emoção, desvinculado de informação. Está errado, pastor? O erro está, não tem informação, não tem teologia, não crescer, não desenvolver. Não tem coerência. As emoções, a Bíblia, em nenhum momento condena as emoções. A Bíblia não tem problema com as emoções. O problema é você achar que tudo está em volta das emoções. Tem que ter verdade. Então, esse aqui, George Foster, em seu livro Em Espírito e em Verdade. Em Espírito, algumas possibilidades, tá? Por que possibilidades? Ainda não chegamos a compreender de fato o que é adoração em Espírito. Só para vocês entenderem. Os teólogos ainda não chegaram à conclusão do que significa essa palavra em Espírito, porque é muito profundo. Então, algumas possibilidades, vamos encerrar aqui. Princípio espiritual em oposição ao carnal, ou templos, edifícios, cerimônias e símbolos. Influência do Espírito Santo. Não é simples interpretar essa informação, mas é certo que essa adoração em espírito é superior a uma adoração ritualística e fria, pois é realizado pelo crente justificado, generado em processo contínuo de santificação e conduzido pela presença do Espírito Santo, que é guia de todo cristão em verdade. Então, adoração em espírito é uma adoração conduzida pelo Espírito Santo. Alguém que confessa Jesus como Senhor e Salvador e que está num processo de crescimento e santificação. Essa seria a melhor interpretação. Deus é Espírito e nem precisa de lugar específico, pode ser adorado em qualquer lugar, desde que seja Espírito, mas não de qualquer jeito e maneira. Deus pode ser adorado em qualquer lugar, mas não de qualquer jeito, de qualquer maneira. De qualquer jeito, de qualquer maneira tem a ver aqui com a vida. E nós encerramos aqui, vamos continuar semana que vem, a questão da verdade, perguntando, como é que está a tua vida? Como é que foi essa semana? Como é que foi o trato com a família, com o marido? Quais as palavras que você disse para as pessoas que você ama? Quais as palavras que você disse para as pessoas que você se relacionou? Como é que você lidou com os negócios? Como é que você está trabalhando a raiva, a ira no coração? Como é que você está trabalhando com aquelas dores que você tem na alma? Como é que você está sendo em casa? Aí você pode dizer se você tem vivido adoração em essência e em verdade. Porque Deus não está interessado só no que nós fazemos aqui dentro. Deus está interessado naquilo que nós fazemos na vida. Isso é fé cristã. Pastor, não foi muito bem o negócio. Com Deus sempre tem algo melhor, a gente pode recomeçar. A misericórdia de Deus nos alcança e nós podemos recomeçar. Você pode fazer melhor hoje, amanhã e essa semana que vai se iniciar. Você pode e deve fazer melhor. Pode pegar caminho diferente. Pode abaixar o tom da voz. Pode mudar as palavras. Pode parar de gritar e criticar o outro. Pode parar de agir com ira e com raiva. Pode pegar outro caminho. Pode se libertar dos vícios. Pode fazer diferente. A escolha é sua. Porque adoração tem a ver com escolha. Deus não quer pessoas que fazem só por causa da religião. Tem que ser do coração. Tem que ser de verdade. Tem que ser em espírito. Então, qual que é o perfil do adorador para nós encerrarmos aqui? É alguém que está constantemente buscando melhorar em Jesus. Alguém que está buscando constantemente melhorar em casa. Alguém que está buscando constantemente melhorar na vida. Alguém que abre mão do uso da força, da violência, do ódio, da razão, para resolver as coisas em amor. Tudo que passa disso, a gente até pode cantar, pregar na igreja, não vai expressar quem Deus é. Porque Deus é tão grande que Ele só pode ser revelado para alguém que vive pequeno. E você pensou que eu ia falar com alguém que vive grande. Não, Deus é tão grande que só é expressado para alguém que vive pequeno. E quem vive pequeno é alguém que está procurando melhorar
amar as pessoas, ajudar o outro, ser um bom pai, um bom esposo, um bom marido, ter paciência, falar menos, amar mais. Isso é adoração. Resolver os problemas da alma, resolver os conflitos, resolver as pendências. Todos nós temos pendência. Então, algumas pendências têm que ser resolvidas mais urgente, outras pendências que vai resolvendo, mas a vida cristã é alguém que fala: eu estou resolvendo a minha vida com a graça de Deus. E eu sei que eu não vou resolver tudo hoje, mas eu já comecei a resolver o que eu posso resolver hoje. Então a pergunta é: o que é que você pode resolver hoje que vai expressar adoração a Deus? Então resolva. Então resolva. Então isso é adoração. Queridos, alguma pergunta aqui? Alguma dúvida em relação ao tema? Tendo em vista que despejei muitas coisas que talvez você não estava acostumado. Semana que vem retoma essa aula. Eu vou revisar o conteúdo e continuamos a partir daqui. Tá? Porque a partir daqui, né, o negócio também vai ficar mais esquisito ainda. Tá bom? Tem dúvida ou não? Tranquilo? Podemos orar para a gente se alimentar agora? E que essa semana você faça tudo. Fala, querido. Você estava falando sobre o livro, Uhum. eu estava trabalhando na casa, no líder lá, ele tinha um pastor que ele trabalhava lá de Brasília. E realmente todas as pessoas lá viam o jeito dele errado, né? E os que moravam lá perto da casa dele viam. E aí um dia ele pegou e disse para mim: olha, até essa pessoa chegou na portaria e me falou uma coisa que você falou aí. Ele falou que uma pessoa lá encheu o saco dele, já saiu na pancada e foi sangue para todo lado. Aí ele lá na portaria sentado na cadeira, na mesa lá. E ele falando. Aí depois ele saiu. Aí esse meu líder que estava lá pegou e falou: olha, se eu já fui na igreja evangélica, mas se eu chegar em algum outro evangelho, lá em Jacarezinho também, e esse indivíduo estiver pregando, vou pregar, eu fico lá até a hora que ele chegar. Se ele for lá para pregar, eu saio. Por causa de ver a que falta, né? Falta. E não agir de amor. Então nós temos que cuidar com o que nós fazemos, que as pessoas estão de olho. Por isso eu já falo: abro o jogo. Eu não sou perfeito. Estou num processo de reconstrução. Mas não ser perfeito não tem nada a ver com desvio de caráter. Não tem nada a ver. Nós temos que tomar cuidado com isso. Tem muita gente fora da igreja que tem caráter. Então nós temos um processo de perfeição, ser aperfeiçoado. Não sou perfeito. E quando pisar na bola, errar com você, eu vou me reconciliar com você. Mas como cristão nós temos que ter uma base forte de caráter. Nós temos que estar acima da média.